Mateus capítulo 28, nós vamos ler todo o capítulo, amém? Mateus 28, todo o capítulo. Depois do sábado, ao raiar do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ao sepulcro. Houve um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu do céu, chegou e removeu a pedra, assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste branca como a neve. Os guardas tremeram de medo dele e ficaram como mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, já ressuscitou, como havia dito. Vinde ver o lugar onde ele jazia. Agora ide imediatamente, dizei aos discípulos que ele ressurgiu dentre os mortos e vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis. Ora, eu vou-lo tenho dito. Saindo elas apressadamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram anunciá-lo aos seus discípulos. De repente Jesus lhes saiu ao encontro, dizendo: eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não temais, ide dizer a meus irmãos que se dirijam para a Galileia, e lá me verão. E quando iam alguns guardas chegando à cidade, anunciaram aos principais sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido. Reunindo-se eles com os anciãos, deliberaram dar muito dinheiro aos soldados, recomendando: dizei que vieram de noite os seus discípulos enquanto dormis e o furtaram. Caso isso chegue aos ouvidos do governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. Eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. Espalhou-se aquela história entre os judeus até o dia de hoje. Os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. Quando o viram, adoraram, mas alguns duvidaram. Chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E certamente estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Pai, que o Senhor esteja ministrando aos nossos corações neste momento, que o Teu Espírito possa trazer luz à Tua palavra, às nossas mentes e aos nossos corações, que possamos ser edificados em nome de Jesus. Nós vamos pensar nessa noite sobre o motivo maior do Evangelho. O motivo maior do Evangelho. Qual é a sua motivação para seguir o Evangelho? O que te motiva? A gente percebe que quando nós vamos falar do cristianismo, nós temos que visualizar algumas coisas que faz toda a diferença na cristandade ou no cristianismo. Por quê? Porque é a única religião, religião em que o líder religioso não está no túmulo. Se você olhar para as outras religiões, Confúcio, Maomé, Buda e etc., está lá o túmulo deles, e quem não tem o túmulo não tem nem existência. Então a gente entende verdadeiramente que quando você chega nos túmulos que são muito visitados, aí está escrito assim: aqui jaz Maomé, aqui jaz fulano de tal, mas no túmulo de Jesus é o mais visitado de todos, e a frase não é aqui jaz, a frase é: não está mais aqui, ressuscitou. Então a nossa motivação maior, a princípio,
é a ressurreição de Jesus, porque Jesus venceu o maior inimigo do ser humano. Qual é o maior inimigo do ser humano? A morte. Jesus venceu, Jesus derrotou a morte. E é interessante que Jesus, ele falava da sua morte e da sua crucificação com muita naturalidade. Eu já citei aqui que eu conheci um ateu que ele disse assim, que ele veio até Jesus porque ele começou a estudar a vida de Jesus e ele percebeu que Jesus falava aos seus discípulos: importa que eu vá a Jerusalém, eu vou ser perseguido, eu vou ser maltratado, eu vou ser crucificado, eu vou ser morto, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. E ele falou isso no mínimo 4 vezes aos seus discípulos. Então a gente percebe que ele falava isso com muita tranquilidade. E se Jesus falava isso com muita tranquilidade, é porque ele foi à sua morte por opção. Ele escolheu morrer por amor. A morte de Jesus foi por amor a mim e a você. Então nós temos que entender que a maior motivação do Evangelho é o amor. O amor de Deus à humanidade, o amor de Deus a mim, o amor de Deus a você. Então nós percebemos aí, aqui no Mateus capítulo 28, é o relato da ressurreição. E é interessante que quando nós percebemos esse relato, nós a gente percebe algumas coisas que o próprio Paulo falou, né? Quando nós falamos da ressurreição no cristianismo, Paulo lá em 1 Coríntios capítulo 15, ele diz assim que ele escreve o capítulo inteiro sobre a ressurreição, e ele fala assim: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Ou seja, sem a ressurreição, nossa fé não teria motivo. Sem a ressurreição, a nossa pregação não teria o alvo. Sem a ressurreição de Cristo, nós seríamos os mais infelizes de todos os homens. Ele coloca tudo isso no capítulo 15, lá de 1 Coríntios, e no final ele diz assim: tragada foi a morte pela vitória. Por quê? Porque Jesus Cristo, através da sua ressurreição, nos deu a vitória sobre o nosso maior inimigo, que é a morte. Por isso, o trunfo da igreja evangélica, o berço da igreja evangélica, está no túmulo vazio. Então nós percebemos algumas situações com a ressurreição de Cristo Jesus. Por exemplo, os discípulos estavam presos em uma casa, eles estavam ali morrendo de medo. Por quê? Porque todas as expectativas dos discípulos estavam em Cristo Jesus, e de repente eles ainda não acreditavam que Jesus ia morrer, mesmo Jesus ter enfatizado, mesmo Jesus tendo falado constantemente que importa que ele seria perseguido, que ele ia morrer, que ele ia ressuscitar ao terceiro dia, mas eles pensavam que Jesus estava falando de uma maneira espiritual a eles. Então os discípulos, no momento em que Jesus foi preso, houve uma dispersão de todos os discípulos, eles se espalharam, eles fugiram, mas houve uma coisa totalmente inversa. Quando Jesus ressuscitou, quando eles souberam da ressurreição, o que aconteceu? Eles saíram do seu esconderijo, eles saíram da sua fuga, e eles começaram a pregar o evangelho com ousadia. Pedro, que traiu Jesus 3 vezes, ele foi fazer um sermão nesse dia, e em torno de 5.000 almas se converteram. Então a gente percebe a ousadia dessas pessoas. Eles enfrentavam a morte. Por quê? Porque existia uma motivação para o evangelho, existia uma motivação para a pregação. Jesus ressuscitou, o nosso mestre é vivo, e nós temos que falar isso. E aí eles enfrentaram as autoridades, e eles não temeram mais nada. E o que aconteceu? Eles enfrentaram a morte, enfrentaram o martírio, e a gente sabe que alguns dos discípulos foram também crucificados, porque a crucificação era algo já prática na região. Chegou a faltar madeira para cruzes, de tanto que Herodes, Pilatos, eles crucificavam as pessoas, né? E aí alguns dos discípulos foram crucificados. Pedro foi crucificado, e Pedro ainda teve um diferencial. Eles foram crucificar a Pedro. Pedro falou assim: eu não mereço ser crucificado como meu mestre.
Se vocês forem me crucifiquem de cabeça para baixo. Acredita no nosso Deus? Ele falou: eu não mereço morrer como Jesus. Eu quero ser crucificado de cabeça para baixo. A única crucificação de cabeça para baixo foi Pedro. Fugiu da regra. Outro, Filipe foi crucificado, Tiago, filho de Alfeu, foi crucificado, Bartolomeu foi crucificado, Simão Zelote foi crucificado e André foi crucificado. Tiago, filho de Zebedeu, morreu à espada. João, filho de Zebedeu, foi banido para a ilha de Pátmos, foi expulso da população, e quando ele foi expulso da população, ele foi recebido no céu. Jesus falou: vem para cá que eu vou conversar com você, João. E aí houve a revelação do Apocalipse de João lá na ilha de Pátmos, porque a população, porque as pessoas rejeitaram esse homem, os céus se abriram para ele. O único que permaneceu morto mais tempo foi João. Os outros morreram todos, principalmente de perseguição e martírio. João foi banido, Tomé foi morto com uma lança, Mateus foi morto com uma espada, Tadeu foi morto com uma flecha. Todos morreram como mártires. Agora pensa comigo, se a ressurreição de Jesus não tivesse motivado essas pessoas, eles continuariam covardes. Mas a motivação era tão grande que eles enfrentaram a própria morte. Versículo 3 diz assim que houve ali nos primeiros versículos diz que houve um grande terremoto, o anjo do Senhor apareceu, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. É interessante que esse fato da ressurreição, por que o anjo removeu a pedra? Não foi para Jesus sair do túmulo, porque Jesus entrou numa casa onde estava todo fechado, ele apareceu no meio deles. Jesus não precisava da pedra ser removida, mas por que precisou remover a pedra? Para que as pessoas percebessem que Jesus não estava mais lá dentro, porque se a pedra ficasse na porta do túmulo, ninguém ia ver que Jesus não estava mais. Então o anjo tirou a pedra. E por que o terremoto? Porque os guardas estavam guardando a porta do túmulo. Se a pedra rolasse silenciosamente, eles falassem: olha, alguém abriu o túmulo. Houve um terremoto para marcar realmente a ressurreição de Cristo como um evento do cristianismo. Então nós percebemos, queridos, que a pedra foi tirada, e aí o anjo, conforme o relato de Marcos, sentou sobre a pedra, e quando as mulheres chegaram, vocês estão procurando o morto entre os vivos? Ele não está mais aqui, ressuscitou, entra e vê. Elas não poderiam entrar se o túmulo estivesse fechado. Então nós percebemos aqui um evento maravilhoso, que foi o evento da ressurreição. E os guardas, por que os guardas estavam guardando? Os guardas estavam guardando porque foi encomendado, porque as pessoas, o sumo sacerdote, os principais dos sacerdotes ali, eles falaram assim: vamos cuidar para o discípulo não roubar o corpo e dizer que ele ressuscitou. Por isso aconteceu tudo isso, porque esse pessoal estava encomendado para provar o contrário da ressurreição. E nós percebemos então esse fato aí da ressurreição. Segundo aspecto foi a constatação. O anjo apareceu primeiro às mulheres. Agora é interessante que não foi aos homens, não foi aos guardas e nem aos discípulos. Por que o anjo apareceu às mulheres? Porque as mulheres estavam financiando o ministério de Jesus. Jesus fez um ministério por 204 cidades da Galileia. Todo esse ministério era financiado pelas mulheres e por algumas da sociedade. Elas arrecadavam dinheiro e aí financiavam e acompanhavam a Jesus no seu ministério. Até na época de Paulo, quando ele escreve, ele agradece a algumas mulheres que continuaram ajudando no ministério. E Paulo, ele dizia, e lá num certo momento, ele diz assim: digno é o obreiro, digno é o trabalhador do seu salário. Então ele realmente era remunerado por algumas pessoas que estavam contribuindo com a igreja na época. E é interessante, as mulheres foram as primeiras que foram comunicadas, né? E era algo incoerente na época. Por quê? O ideal e o correto seria ser comunicado aos discípulos, e os discípulos comunicar às mulheres. Tanto é que as mulheres chegaram lá e disseram assim: nós vimos o túmulo está vazio.
Aí Pedro olhou assim e falou assim: eita mulherada, sei não, a gente não viu nada ainda. Você acha que Deus ia falar primeiro com as mulheres? Olha o preconceito. E aí as mulheres insistiram. E aí é interessante que o anjo falou: vai, corre lá e fala para os discípulos. Aí elas foram correndo e falaram aos discípulos. E porque elas estavam cumprindo a missão que o anjo deu, Jesus aparece para ela. Primeiro o anjo aparece para ela e dá uma missão. Elas vão cumprir a missão, Jesus aparece para ela. E quando elas chegam lá, falam assim: nós vimos Jesus. Os discípulos falam: não é possível um negócio desse. Não, ele não apareceu para ninguém, pessoal, ninguém não ressuscitou não. Esse negócio aí, porque se ele tivesse ressuscitado, a primeira coisa que ele ia fazer era aparecer para nós. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Os discípulos foram os mais covardes naquela época. Todos eles dispensaram. Todos eles ficaram dispersos ali em Jerusalém. O único que ficou até o final foi João. O único que ficou. Até por isso eu acho que foi o último que morreu. Ele ficou até o final lá na cruz, contemplando. Tanto é que Jesus na cruz diz assim: João, eis aí tua mãe. Mãe, eis aí teu filho. O único homem que ficou. E ele não desceu até o túmulo. As mulheres é que foram até o túmulo para ver como que Arimateia tinha arrumado o túmulo, para ver se tinha que fazer mais alguma coisa. Depois, no primeiro dia da semana, elas chegaram também primeiro ao túmulo. Então o anjo se revelou a ela. Por quê? Porque as únicas que não foram covardes quando Jesus foi perseguido e morto, elas ficaram até o fim, firmes ali. E até hoje tem muitas igrejas que não valorizam as mulheres, mas Jesus valorizou. No reino de Deus, os mais fracos é que são valorizados. E eu vou dizer uma coisa: a Bíblia faz questão de dizer aqui, entre essas mulheres estava Maria Madalena, a top da sociedade, a mais certinha. Nada. Maria Madalena foi aquela da qual Jesus expulsou 7 demônios. Ela foi uma das primeiras a ouvir o Evangelho. Sabe por quê? Porque o reino de Deus tem o poder de mudar as pessoas, de transformar a casta da sociedade em pessoas de valor. Está provado aqui na palavra de Deus. Então nós vemos aqui que essas mulheres foram no primeiro dia da semana e descobriram que Jesus tinha vencido a morte. E é interessante não apenas registrar que foram as mulheres que viram, mas também que foi no primeiro dia da semana. A Bíblia diz claramente aqui, no versículo 1: depois do sábado, ao raiar do primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ao sepulcro. Foi no primeiro dia da semana. Foi no primeiro dia da semana que Jesus venceu a morte. Foi no primeiro dia da semana que Jesus ressuscitou. Foi no primeiro dia da semana que Ele derrama o seu Espírito sobre os seus discípulos. Foi no primeiro dia da semana que Ele aparece aos seus discípulos. Foi no primeiro dia da semana que Ele aparece a João, lá em Apocalipse, para dar a revelação. Foi no primeiro dia da semana que a igreja se reúne para ofertar. É no primeiro dia da semana que Jesus aparecia. E tem muita gente ainda hoje guardando o sábado. O sábado foi momento de discussão, quando Jesus falava com as pessoas: parem com isso, o homem foi feito por causa do sábado e não, o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Então nós percebemos essa questão. Uma vez um presbítero de uma igreja minha, alguém começou a brigar com ele, discutir com ele sobre a questão do sábado. Sabe o que ele falou? Ele falou assim: olha, eu não quero discutir com você não, o meu mestre já discutiu demais com pessoas na sua época por causa do sábado, e quiseram matá-lo por causa do sábado. Quem discute hoje sobre o sábado está questionando aquilo que Jesus deixou bem claro: tudo foi feito no primeiro dia da semana e não no sábado. O importante é trabalhar 6 dias e descansar 1 dia. Aliás, na época em que foi escrito o Antigo Testamento, nem dia da semana não tinha. Sabate significa descanso e não significava o dia da semana. É que inventaram aí, ficou tudo certo, para que eles ficassem presos à lei. E Jesus diz assim, que ninguém é capaz de cumprir a lei. Se alguém quiser cumprir uma coisa, tem que cumprir toda a lei. Eu prefiro não cumprir a lei e viver pela graça de Deus.
que é muito melhor. E a lei que Jesus nos dá: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, de todo o entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Essa é a mais difícil de guardar. Tem muita gente que guarda o sábado e maltrata o seu próximo, mas nós precisamos aprender a viver o amor, que é o resumo de todos os mandamentos. O que motiva a nossa pregação, o que motiva o evangelho, o que motiva a evangelização hoje, queridos, é o amor de Deus manifestado em Cristo Jesus. Jesus aparece às mulheres. Jesus, depois disso, depois dele aparecer às mulheres, depois das mulheres chegarem para os discípulos assim: vão para Galileia, que ele disse que vai encontrar vocês lá. O pessoal falava: será que nós vamos? É uma caminhada tão grande, será que vamos? E demoraram para ir, demoraram, e depois ao final foram. E é interessante que quando o anjo fala para essas mulheres: dizei aos discípulos, ele não fala assim: dizei àqueles covardes que me abandonaram, que abandonaram Jesus na sua morte. Não, ele fala: dizei aos discípulos. E quando ele está no mar da Galileia, os discípulos estão chegando de uma pescaria frustrada, e Jesus chama assim: filhos, tende alguma coisa. Isso é amor de Deus manifestado. Filhos, pegaram alguma coisa? Não, Senhor, não. Lança a rede à direita que vocês vão pegar. Aí os caras lançaram: deve ser Jesus. Depois que viram a rede cheia, começaram a pensar que era Jesus. Percebemos então, queridos, que houve esse poder manifesto. Agora eu tenho que destacar aquelas pessoas que queriam que isso não desse certo. Quando contrataram os guardas e puseram os guardas ali, a Bíblia diz que os guardas, quando aconteceu o terremoto, eles ficaram como mortos. Aqui no versículo 4, os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. Quando eles acordaram, o túmulo estava aberto, eles tinham visto o anjo, aí eles chegaram lá. Eles não foram a Pilatos, a Herodes, não, eles foram aos principais da sinagoga. Por quê? Porque eles sabiam que os principais da sinagoga estavam armando para que não acreditassem que Jesus ressuscitaria. Tanto é que eles é que pediram para o Pilatos colocar guardas no túmulo. Então eles chegaram e falaram assim: e agora, o que nós vamos fazer? Levaram, o Jesus ressuscitou. Eles chegaram para os principais da sinagoga e falaram assim: olha, aconteceu um relâmpago, um trovão, a pedra saiu, e a gente foi ver, Jesus não estava mais lá dentro. Aí os principais da sinagoga, os verdadeiros religiosos da época, falaram assim: vamos esconder esse fato, porque esse embusteiro está querendo enganar a gente. E aí eles pegaram e falaram: vocês vão dizer que vocês estavam dormindo enquanto os discípulos roubaram o corpo. Agora, primeiro, eles não eram testemunha de nada, porque quando aconteceu o terremoto, eles caíram como mortos. E agora, como que eles vão provar que alguém roubou o túmulo se eles estavam dormindo? O diabo faz as coisas tudo mal feitas, uma hora estoura o negócio. E aí eles falaram assim: olha, nós estávamos dormindo e os discípulos vieram e roubaram. Como que viram que roubaram se estavam dormindo? Olha que coisa, parece aquelas piadinhas para criança, né? Aquelas historinhas infantis. Mas o que aconteceu? Como tinha o aval dos principais da sinagoga, Herodes, Pilatos, todo mundo acreditou que assim foi. E aí tentaram fazer com que essa notícia se espalhasse. Olha o que diz o versículo 15: recebendo muito dinheiro. Na realidade o diabo trabalha com isso. Quando ele quer que as coisas sejam do jeito dele, ele financia pastores, ele financia evangelistas, todos aqueles que desviam a palavra de Deus da Bíblia, eles financiam. O inimigo coloca dinheiro, porque tudo aquilo que entrar no lugar de Jesus, para o diabo está valendo. E aí eles colocaram muito dinheiro aqui, e essa notícia se espalhou. E aqui diz assim: e essa história
espalhou-se entre os judeus até o dia de hoje. Até o momento que Mateus escreveu isso aqui, os judeus estavam acreditando que ele não foi o Messias, que o Messias deveria vir ainda. E até hoje, muitos judeus não acreditam que Jesus era o Messias. Não acreditam. Eles diziam assim: não, acho que as mulheres foram no túmulo errado. Não, acho que realmente os discípulos levaram. Não dá para entender. Agora deixa eu falar uma coisa para vocês. Qual seria a maior prova de que Jesus não tinha ressuscitado? A hora que Pedro está pregando lá na praça, aquela multidão. Se Pilatos pegasse os guardas e falasse assim: agora vai lá e busca o corpo de Cristo, vamos desfilar com ele aqui, acabava com o evangelho. Mas sabe por que eles não fizeram isso? Porque não tinha corpo morto, tinha o Cristo vivo. Essa é a maior motivação para a pregação do evangelho. E sabe como que termina esse texto? Dizendo assim: chegando Jesus diante dos seus discípulos, disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto, ide e fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e certamente estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Queridos, não pode existir desigrejado, porque a Bíblia diz, Jesus diz: ide e fazei discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar. Nós precisamos participar de ensinamento da Bíblia, senão as pessoas aí fora vão enganar você. A pessoa lê lá e fala assim: eu vou ler aqui em Mateus 29, e lê qualquer coisa lá, você acredita, porque você não sabe que Mateus tem 22 capítulos. A pessoa fala assim: eu vou ler aqui em Apocalipse 25, você acredita, porque você acha que Apocalipse tem mais de 22 capítulos, e aí você vai sendo enganado. A minha irmã, tinha um pastor chegou pregando para ela e falou assim: eu vou falar um negócio para você, está escrito lá e tal. Ele falou uma bobeira e falou assim: está lá em Apocalipse 23, versículo 5. E a minha irmã é muito mais estudiosa da Bíblia do que eu. Ela falou assim: Apocalipse só tem 22. Aí o cara falou assim: vai ver que eu errei o número, mas tem lá. Não tem explicação. Agora, se a gente estuda a Bíblia, se a gente vem na quarta-feira aqui às 19h30 e aprende um pouco mais a Bíblia, quando essas pessoas vêm falando bobeira para a gente vai pensar: isso não está na Bíblia. Sabe o que Jesus diz? Que nós erramos por não conhecer a Escritura. Por isso, queridos, nós precisamos estudar a palavra de Deus. E qual é a motivação maior para isso? É que o Deus da palavra é vivo, é que a sua promessa é: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Vamos nos colocar em pé. Eu quero orar, agradecendo ao Senhor pela palavra dele nessa noite, e para que Deus esteja abençoando grandemente a sua vida e a sua família, em nome de Jesus.